A gente está aqui para falar de segurança e saúde no trabalho, né? Para começar, para contextualizar. Quando eu estou falando de segurança e saúde no trabalho, eu queria só deixar muito claro que eu não estou falando simplesmente do direito de não morrer, do direito de não perder um pedaço, do direito de não chegar em casa, de não perder a audição. Eu estou falando de segurança, e aí não sou eu que inventei isso, isso é um conceito da Convenção 155, ratificada pelo Brasil, de uma forma muito mais ampla, porque a segurança e a saúde é essa saúde com relação ao trabalho, que abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos, e aí vejam, isso aqui não foi escrito ontem, nem anteontem, elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a saúde no trabalho. Então, na verdade, quando nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, pensamos em políticas públicas de segurança e de saúde no trabalho, é isso que a gente persegue. É esse completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença, como também diz a Organização Mundial de Saúde. Então, para começar, é atrás disso que a gente vai, e é esse tipo de saúde que a normatização vigente busca promover. E é claro que a gente, hoje, em 2023, sabe que trabalho e saúde, trabalho e doença, são dois conceitos que não se separam, né? A saúde, ela não existe de uma forma isolada. A saúde, ela depende, e ela sofre influências por tudo aquilo que afeta o indivíduo, pelo lazer, pela alimentação, pelo meio ambiente, pela educação, pela renda, pelo trabalho. Então, na medida em que um Estado e a saúde é direito de todos e dever do Estado, e na medida em que o Estado promove a saúde, o Estado tem que considerar que, para a promoção da saúde, não adianta falar de saúde se não falar de todos esses demais aspectos. Então, saúde, e isso já é um conceito que há 300 anos o primeiro médico do trabalho, Ramazzini, já sabia disso, então não posso agora, em 2023, voltar 300 anos e me esquecer de um conceito tão básico. E saúde e segurança são direitos fundamentais, né? Além de, em 2022, isso ter ficado mais claro e já ter sido positivado, está escrito, está declarado pela Organização Internacional da Saúde, na medida em que os direitos humanos, né, como o direito à segurança, ao meio ambiente, trabalho seguro e saudável, estão positivados na nossa legislação brasileira, a gente chama de direitos fundamentais, e é isso que os direitos trabalhistas são direitos fundamentais. Se o indivíduo tem o direito à sua segurança e à sua saúde na sua vida, em geral, não é porque ele é trabalhador que ele deixa de ter esses direitos. Ele tem que poder gozar de todos os mesmos direitos do indivíduo na sua vida e no seu trabalho. Ele não pode ser limitado do gozo da sua saúde enquanto desenvolve uma atividade laboral. E, gente, mais uma vez, para reforçar, tudo isso que a gente está discutindo aqui, do desenvolvimento, do trabalho, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, a gente tem que lembrar que a gente está falando do princípio básico, que é o pai e a mãe, na verdade, de todos os outros direitos, que é a gente se lembrar da dignidade da pessoa humana, da centralidade do indivíduo, da capacidade do indivíduo de se desenvolver na sua plenitude. Porque é pensando nisso que a gente tem que desenvolver as políticas públicas, todas elas, quaisquer que sejam, e é pensando nisso que a gente tem que escrever cada letra das nossas normas vigentes. Tá? É na centralidade do indivíduo, é aquilo que todo mundo fala que gostaria de viver na Suíça, gostaria de viver na Europa, porque na Europa a coisa é diferente. Por quê? Porque já existe um raciocínio no antigo continente, de uma forma geral, de que as políticas públicas têm que ser pensadas com base na centralidade da pessoa humana e da valorização do indivíduo. Que um acidente de trabalho não é uma fatalidade, não pode fazer parte da conta da economia daquele país para a coisa andar para frente. Então a gente está aqui para falar de aspectos psicossociais. E de forma grosseira, o que são esses aspectos psicossociais? É essa relação entre o indivíduo com todas as suas variações, né? A variação entre os indivíduos, porque aquilo que me atinge é diferente daquilo que atinge a Vivi ou o Carlos, e inclusive daquilo que me atinge hoje pode não ser a mesma coisa que me atingia há um mês, né? Porque nós temos variações dentro de nós mesmos, que também têm que ser consideradas enquanto se pensa numa atividade laboral, enquanto se pensa na saúde dentro desse sentido amplo. Então, são as variações interindivíduos, as variações entre os indivíduos e também a relação desse indivíduo com o trabalho. Lembrando que, quando a gente fala de fatores psicossociais, e vejam que aqui eu escrevi aspectos psicossociais, eu não estou falando só que os aspectos psicossociais vão adoecer o indivíduo. Não. Na verdade, se eles forem bem pensados, se eles forem pensados de forma positiva, eles favorecem o desenvolvimento desse indivíduo na sua plenitude. Acontece que, na medida em que esses aspectos psicossociais acabam atuando no prejuízo da saúde do indivíduo, aí a gente vai chamar de fatores de risco psicossociais. E quero lembrar que muitas vezes a gente associa esses fatores de risco psicossociais a falhas na organização do trabalho, a problemas naquela atividade laboral, mas nem sempre são problemas, muitas vezes são características daquela atividade laboral e que nem podem sair daquela atividade, não é possível eliminar aquelas características. Passa para mim, por gentileza. Parece, quando a gente está aqui discutindo fatores de risco psicossociais, que a gente está falando de uma grande novidade, né? Mas, na verdade, é aquele museu de grandes novidades, porque esse tema é um tema que mundialmente já é discutido e reconhecido há décadas, há muitas décadas. O primeiro documento oficial que tratava desse assunto foi publicado pela OIT em 1984, quando eu ainda mal sabia escrever. E hoje a gente está aqui tentando discutir como é que essa legislação, que independentemente dela já existir, a gente já tem bastante previsão normativa para isso, independentemente disso, nós ainda somos reis e campeões de doenças mentais.
Pode passar para mim, por favor. Então, em 1984, a gente já tinha a OIT publicando documentos sobre isso. Mas agora, em 2023, a gente tem também essa publicação da OIT, que é assustadora, que diz o seguinte, que pelo menos 300 milhões de pessoas vivem com ansiedade em 2019. Isso é um número absurdo. Que 703 mil pessoas morreram por suicídio em 2019. Que 15% das pessoas em idade adulta tiveram algum tipo de desordem mental em 2019. E em matéria de impactos financeiros, a gente tem aí $1 trilhão relacionados à questão do adoecimento mental. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui, para poder aprofundar e, na verdade, encorajar essas mudanças que favoreçam a questão da saúde mental no trabalho, é que essa discussão, ela impacta na economia do país, ela impacta no preço do leite, no preço do arroz e do feijão dos trabalhadores. Isso não é uma novidade, isso não é uma coisa inventada. Isso, tudo que a gente está discutindo, tem uma base técnica e científica que fundamenta essa discussão. Tá? Mais uma vez, a OIT dizendo que transtornos mentais são a principal causa de incapacidade. Nós temos um exército de pessoas incapazes, de pessoas que não produzem o que poderiam produzir para os seus países em função de quê? De transtornos mentais. Então, a gente precisa encarar esse problema e a gente precisa construir normativos eficientes, né? Porque o normativo, por exemplo, ele não se implementa sozinho. Ele precisa do Estado para fortalecer e para promover a implementação desse normativo. E aí que também, entre outros, nós temos a Inspeção do Trabalho como um agente que promove a implementação de toda essa legislação que a gente está discutindo. Claro que os fatores de risco psicossociais não nasceram ontem, já existem aí desde que existe o trabalho, mas, logicamente, em função da evolução das relações de trabalho, a gente tem hoje uma maior evidência do peso, do impacto desses fatores de risco psicossociais sobre a população. Pode passar, por favor. Além, né, de toda essa evolução que é natural e que a gente tem que absorver e tem que regular para que ela traga menos impactos sobre a população, a gente tem outros aspectos que também vão acontecendo e deixando sequelas e promovendo impactos à população. Essa é uma imagem que no dia em que eu vi eu não consegui deixar de ver, eu não consegui desver, né? Me marcou muito. A gente atravessou a pandemia e a gente tem que saber que as sequelas da pandemia no mundo do trabalho, elas ainda estão aqui e nós precisamos administrar essas sequelas para reduzir, melhorar e trazer de novo para a produtividade todos esses trabalhadores que foram impactados pelo quê? Pelos fatores de risco psicossociais no trabalho. Como é que isso está hoje nas organizações? Até 2022, até o dia 2 de janeiro de 2022, eu tinha visto na Auditoria Fiscal do Trabalho, na Inspeção do Trabalho, um total de aproximadamente 0 documentos que, de fato, abordavam os fatores de risco psicossociais no trabalho. Né? Com a publicação da nova NR1, isso começou a ser tratado, mas ainda está de forma muito incipiente, muitas vezes de forma muito pobre e equivocada. Então, essas discussões que nós estamos promovendo aqui, elas melhoram o nível de conhecimento, porque as pessoas precisam de conhecimento para poder discutir e evoluir o combate aos fatores de risco psicossociais. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR é esse documento que hoje as empresas têm a obrigação, inclusive os bancos também, todos os bancos, porque não são microempresas e empresas de pequeno porte, têm a obrigação de desenvolver o seu programa de gerenciamento de riscos e ali tratar da abordagem aos fatores de risco psicossociais. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, também não pode se furtar de tratar da questão mental dos trabalhadores. Mas o PCMSO é um documento que é desenvolvido por médicos do trabalho. Pode passar, por favor. Sabe como é que está o conhecimento dos médicos do trabalho sobre os fatores de risco psicossociais? A PMT, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, publicou uma enquete em 2018, tá? Para saber o que é que os médicos do trabalho entendem sobre a questão da saúde mental. E os resultados são aterradores, né? Eles falam que apenas 29% dos médicos consideravam os fatores psicossociais no PCMSO. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. E desses, somente em metade dos casos foram feitos levantamentos específicos para isso. Depois, eu sugiro aos senhores que leiam essa enquete para ver o tamanho do desconhecimento sobre a questão da saúde mental. Então, nós temos que promover conhecimento para os profissionais da área de segurança do trabalho para que possa haver realmente um enfrentamento da questão da saúde mental. Pode passar, por favor.